Agora que a gente já sabe como a eugenia surgiu e se espalhou pelo mundo, e como era a composição da população brasileira na virada do século XIX para o XX, além do que as teorias raciais daquela época diziam sobre essa população, a gente finalmente pode tratar da chegada das ideias eugênicas ao Brasil. Ah, você não sabe nada disso? Se não sabe, é porque deu play nesse episódio sem ouvir os 2 anteriores. Se for o caso, eu recomendo fortemente que você dê pause aqui e volte depois de ter ouvido o 1 e o 2 nessa ordem. O episódio de hoje não é sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo. Na verdade, a gente vai falar do pai do sítio do Pica-Pau Amarelo, Monteiro Lobato. Todo mundo já ouviu falar um pouco da história do Lobato, um senhor de monocelha que escrevia livros para crianças. Antes de ser famoso pelo sítio, ele trabalhava como advogado e publicava textos em jornais e revistas. Até que em 1912, aos 29 anos, ele herda uma fazenda e resolve se mudar com a família para lá. A fazenda ficava em Taubaté, cidade do interior de São Paulo, onde Lobato nasceu. Então, o Monteiro Lobato, ele foi para a fazenda do avô dele, né? Herdou a fazenda. E lá ele teve contato com o caipira, com os caipiras. E ficou muito horrorizado com o estilo de vida das pessoas. Ele achava que ninguém seguia hábitos de higiene, sabe? E não gostava de trabalhar, não se esforçava. Aí ele manda uma carta para o estado de São Paulo, chamada Velha Praga, falando muito mal desse caipira. E aí essa carta, ela é publicada na seção de artigos, ao invés de ser na seção de cartas. Que gostaram muito. Isso. Acharam muito legal tudo que ele tinha escrito. E aí pedem para ele escrever mais. E aí ele escreve mais. Aí ele escreve um conto chamado Urupês. Urupês é um cogumelo. Também o povo chama de orelha de pau, não sei se você conhece. Ah, com esse nome sim. Pois é. Fica geralmente em árvores assim que estão para morrer, então é meio parasita. Aí ele compara o caipira com esse fungo. E aí ele cria, nesse texto que aparece pela primeira vez o Jeca Tatu. Que é esse personagem preguiçoso, que não quer fazer nada, só colhe o que a terra dá, não faz o menor esforço, e cheio de doença. Aí o Monteiro Lobato fala, essa é uma pessoa que não tem jeito, sabe? E aí Jeca aparece aqui e ali em alguns textos, assim como esse exemplo, né, do caboclo da terra que não estava a fim de trabalhar. E aí o Jeca Tatu fez tanto sucesso que ele foi citado no discurso de Rui Barbosa, quando ele foi candidato à presidência em 1919. Perdeu, tá? Para Epitácio Pessoa. Mas eu peguei um pedaço aqui do texto para ler. Aí ele fala assim, ó, bem dramático. Solta Pedro, o grito do Ipiranga, e o caboclo em cócoras. Vem com o 13 de maio a libertação dos escravos, e o caboclo de cócoras. Derriba o 15 de novembro um trono erguendo uma república, e o caboclo de acocorado. Aí ele tá falando o quê? Que o Jeca, ele fala que isso é o Jeca Tatu, né? Que o Jeca tá ali, parado, enquanto a história do Brasil está acontecendo. Acabou a colônia, acabou a escravidão, acabou a monarquia, e o caboclo tá lá, sentado. Não toma uma atitude. Com um negocinho de palha na boca. Mas aí o Monteiro Lobato, ele muda de perspectiva com relação ao Jeca. Ele passa a dizer, o Jeca não é assim, o Jeca está assim. No episódio de hoje, a gente vai entender como a eugenia foi difundida no Brasil. Nós vamos conhecer personagens que embarcaram nas teses eugênicas e ajudaram a dar uma brasileirada na ciência. Também vamos entender como a eugenia pegou carona em outros 2 movimentos que também eram bastante difundidos por aqui, o sanitarismo e o higienismo. Eu sou Jéssica Almeida. Eu sou Vinícius Luiz e esse é o Pelo Avesso. Nessa primeira temporada, produzida em parceria com o jornal O Tempo e apoio do Instituto Serra Pilheira, nós estamos revirando histórias da eugenia no Brasil.
Então, aí o Jeca Tatu, ele é apresentado para a ciência. Aí o Monteiro Lobato ele começa a promover umas mudanças no cânone do Jeca Verso, sabe? Então o médico tá andando ali perto da casa dele, um dia chove muito, o médico não tem para onde ir, fica na casa do Jeca e passa a noite lá. E aí o Jeca começa a mostrar e falar assim, ó, isso que você tem, essa preguiça que você tem aí, é tudo doença. Não é porque você nasceu um preguiçoso. Mas aqui, Jéssica, a gente vai ouvir um resuminho dessa história que foi lançada anos depois, já com o nome de Jeca Tatuzinho. Jeca Tatu era um pobre caboclo que morava no mato, numa casinha de sapê. Vivia na maior pobreza, em companhia da mulher, muito magra e feia, e de vários bichinhos pálidos e tristes. Jeca só queria beber pinga e espichar-se ao sol no terreiro. Ali ficava horas, com o cachorrinho rente, cochilando. A vida que rodasse, o mato que crescesse na roça, a casa que caísse. Jeca não queria saber de nada. Trabalhar não era com ele. Um dia, um doutor portou lá por causa da chuva e espantou-se de tanta miséria. Vendo o caboclo tão amarelo e chucro, resolveu examiná-lo. Amigo Jeca, o que você tem é doença. Pode ser. Sinto uma canseira sem fim e dor de cabeça e uma pontada aqui no peito que responde na cacunda. Isso mesmo, você sofre de ancilostomíase. O médico trata da doença de Jeca e é aí que acontece a grande mudança na vida dele. Dava gosto ver as roças do Jeca. Comprou arados e bois e não plantava nada sem primeiro afofar a terra. O resultado foi que os milhos vinham lindos e o feijão era uma beleza. E Jeca já não plantava rocinhas como antigamente. Só queria saber de roças grandes, cada vez maiores, que fizessem inveja no bairro. Para resumir, o Jeca fica muito rico, aprende inglês, transforma a fazenda dele com equipamentos tecnológicos e resolve ajudar os outros. Abre postos de saúde para tratar a vizinhança e evitar as doenças que faziam dele um preguiçoso. No fim, ele morre, com 89 anos, satisfeito com tudo que fez. Então, Monteiro Lobato arremata. Meninos, nunca se esqueçam desta história e quando crescerem, tratem de imitar o Jeca. Se forem fazendeiros, procurem curar os camaradas da fazenda. Além de ser para eles um grande benefício, é para você um alto negócio. Você verá o trabalho dessa gente produzir 3 vezes mais. Um país não vale pelo tamanho, nem pela quantidade de habitantes. Vale pelo trabalho que realiza e pela qualidade de sua gente. Ter saúde é a grande qualidade de um povo. Tudo mais vem daí. Assim como o Jeca Tatu, que mudou de vida após ser influenciado por um médico, Monteiro Lobato também mudou suas visões depois de ter contato com o trabalho de médicos sanitaristas. Naquela época, vários profissionais estavam fazendo expedições pelo Brasil para avaliar as condições de saúde da população. O trabalho de 2 deles, Belisário Pena e Arthur Neiva, teve muita repercussão na obra de Lobato. Depois de ver de perto a situação dos brasileiros no interior, eles passaram a defender a urgência de políticas de saúde em todo o país. As expedições científicas, elas vão dar uma reviravolta nesse pensamento. Eles vão introduzir o que a gente vai chamar de pensamento sanitarista, em que eles vão concordar com esse, digamos, diagnóstico de que o Brasil é pobre, doente, analfabeto. Esse é o historiador Ricardo Augusto dos Santos, professor da Fundação Oswaldo Cruz. Mas eles vão introduzir o dado de que, mas uma reforma nas políticas públicas de saúde e educação irão transformar esse Brasil e esse povo. O diagnóstico feito com as expedições motivou a criação da Liga Pró Saneamento do Brasil, que defendia, além do saneamento básico, o tratamento para doenças e a educação higiênica. Belisário, então, os textos deles, você fica assim, surpreso de como ele percebia qual deveria ser o alcance. Num país onde 70%, 80% da população era analfabeta, ele sabia que para chegar a essas pessoas ele tinha que usar
o filme, a imagem, o cartaz, com poucas palavras. Como a gente ouviu, o Monteiro Lobato seguiu à risca os conselhos de Belisário Pena ao produzir uma versão bem didática do Jeca Tatu, que agora se chamava Jeca Tatuzinho, e era distribuído junto com o biotônico Fontoura, um composto que prometia curar doenças e fortalecer o corpo. Se você nasceu ali pelos anos 80 e 90, deve ter tomado biotônico em algum momento da vida. O sucesso dessa empreitada foi absoluto, com quase 100 milhões de exemplares distribuídos até os anos 80 do século passado. O personagem também foi incorporado nos filmes do Mazzaropi, que fazia uma versão matuta, mais esperta do Jeca, bem no estilo do segundo Jeca. Deixei de ser um qualquer, já não como mais angu. Hoje sou um coronel, não sou mais Jeca Tatu. O novo Jeca era o modelo de como todo brasileiro deveria ser. Se todo mundo seguisse a ciência e passasse a cuidar da higiene do corpo e do ambiente, poderia evitar doenças e ter disposição para o trabalho. E assim como ele, encontrar o sucesso nos negócios, o que no fim das contas seria benéfico para todo mundo. Agora, ele encarnava o efeito que o sanitarismo desejava imprimir na população. Desde o século XIX, os médicos defendiam o sanitarismo e a higienização para evitar doenças e dar um aspecto mais saudável para as cidades. Com as expedições do século XX, essa atenção também era levada para o interior. O professor André Mota, coordenador do Museu Histórico da Faculdade de Medicina da USP, ajuda a entender melhor isso. E esse sanitarismo que vai se construindo no século XIX é uma resposta a isso, no sentido de viabilizar, obviamente, o sistema capitalista, no sentido de conter o que eles chamavam de classes perigosas, de conter a loucura, de conter as mulheres, de conter as crianças, né? De fazer com que esse corpo desse indivíduo fosse um corpo pensado também socialmente dentro desse imaginário e das necessidades que o capitalismo ia imprimindo nesses espaços urbanos, muito mais fundamentalmente. Não é que as zonas rurais não vão ser olhadas, mas elas vão sendo olhadas com mais parcimônia. Quando a gente já chega na virada do século XIX e começo do século XX, aí já vai aparecer a ideia de medicina tropical e aí as questões também do homem do campo, né? Então o sanitarismo ele vai nessa medida. Além da ficção, Monteiro Lobato seguiu escrevendo artigos para o jornal O Estado de São Paulo, falando sobre a necessidade de uma política de saúde para acabar com doenças tipo amarelão, doença de Chagas, malária e leishmaniose, que atrapalhavam o desenvolvimento do país. O estilo era o mesmo de sempre, ranzinza e irritado com tudo e com todos. Além de falar de saúde, ele reclamava da qualidade da manteiga, das marmeladas e até das balas que as crianças chupavam. Mas o foco era defender investimentos na saúde, com um discurso bem conservador. Ele dizia, por exemplo, que o governo gastava muito dinheiro com bibliotecas, exposições e nem um centavo de réis para cuidar dos intestinos dos Jecas Tatus da vida real. Esses artigos foram reunidos no livro Problema Vital, lançado em 1918. Dessa forma, Monteiro Lobato se inseriu naquele que era um dos principais debates nacionais desde o fim do século XIX. Os temas relacionados à política, à raça, à consolidação de um povo, de um país, inclusive como se pensar uma nação brasileira, por exemplo, era assunto de uma gama de pessoas, né? Não interessando a área da sua formação. Esse é o historiador Weber Lopes Góes, que é doutorando na Universidade Federal do ABC, onde pesquisa eugenia, que é o tema da temporada e que até agora a gente ainda não explorou. É que é agora que ela entra em cena de fato. O livro Problema Vital foi lançado com apoio da Liga Pro Saneamento do Brasil e da Sociedade Eugênica de São Paulo, instituição que foi fundada em 1918. A ciência eugênica já vinha sendo discutida desde antes do fim da escravidão, mas a fundação da sociedade foi um marco na institucionalização do movimento. Aqui ele vai caminhar lado a lado com as medidas sanitaristas, higienistas e essa busca pela consolidação de um povo brasileiro. A eugenia aqui, ela vai ter como ferramenta, segundo os eugenistas, ou melhor dizendo, tendo como finalidade, segundo os eugenistas, construir um tipo de povo no Brasil, resolver as contradições referentes à saúde e o sanitarismo e, sobretudo, construir um tipo de uma classe trabalhadora que respondesse aos anseios das elites
brasileiras. Vamos fazer um breve intervalo e, na volta, a gente continua delineando a cara que o movimento eugênico teve no Brasil. Oi, humanos! Eu sou a coral repórter Millie e tô aqui com a Mussi. Nós somos corais da praia de Porto de Galinhas, em Pernambuco. E também estamos fazendo investigações, só que investigações marinhas. E é por isso que toda segunda, ao meio-dia, eu e Millie embarcamos com as crianças em um mar de histórias sobre o ambiente marinho. Para saber mais, acesse ummardhistorias.com. Isso mesmo! Então chama as crianças e vem com a gente que juntos vamos descobrir os segredos do mar. Um mar de histórias. No episódio anterior, a gente discutiu sobre como as teorias raciais vigentes no início do século XX se chocavam com a realidade demográfica do Brasil, que era composto majoritariamente de negros e mestiços. Falamos também que a aposta no branqueamento da população, com a incorporação de imigrantes brancos, tinha a ver com o desejo das elites de que o país se parecesse mais com a Europa. Bem, esse desejo poderia ser lido como uma atitude de caráter bovarista. O bovarismo é um termo cunhado pelo filósofo e psicólogo francês Jules de Gaultier, inspirado pela protagonista do romance Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Na história, Emma Bovary é uma provinciana, pequeno-burguesa, ambiciosa e sonhadora. Quando se vê casada com um médico medíocre, que não vai realizar suas fantasias, ela começa a ter amantes. Só que a cada amante, ela imagina que ela encontrou seu grande amor. Ao se ver presa numa realidade que não a satisfazia, Madame Bovary passa a viver se iludindo de que tem outras vidas. Esse termo, que não chega a ser um conceito do Jules Gaultier, diz isso. Bovarismo é uma espécie de neurose, ele não diz um distúrbio mental, mas nem diz neurose. Enfim, é um problema mental de pessoas que acham que podem ser outra coisa, podem se tornar outra coisa. Nada mais bovarista, então, do que achar que o destino do Brasil era ser branqueado e se tornar a Europa. Eu sou a Maria Rita Kell, sou psicanalista, tive a honra de ser uma integrante da Comissão Nacional da Verdade, que investigou os crimes cometidos durante a ditadura, de 64 a 85. Eu escrevo, tenho vários livros, um deles é justamente o Bovarismo Brasileiro. Nesse livro, Bovarismo Brasileiro, a Maria Rita escreve uma série de ensaios em que reflete sobre o bovarismo na sociedade brasileira, seja em momentos em que ela é bovarista de fato ou quando é antibovarista, ou seja, quando se apropria da própria identidade. Acho que o Brasil, durante muito tempo, quis ser a França, quer dizer, quis ser Paris, na verdade. As cidades brasileiras mais importantes, as capitais, queriam ser Paris, né? Em Belém tinha uma loja que chamava Paris na América, algo assim, uma loja de tecidos, e as pessoas imitavam muito a moda, né, os costumes, a coisa de oferecer chás, né, e a nossa cultura mesmo, isso eu estou dizendo de uma classe média em ascensão e da burguesia, né, porque essa não é a cultura brasileira. É uma atitude extremamente bovarista pensar que algum lugar no Brasil poderia ser Paris, assim como acreditar que os negros, indígenas e mestiços desapareceriam das nossas terras ou que a nacionalidade embranqueceria à custa de muito sabão de coco ariano. Sim, essa frase foi dita. A nacionalidade embranquecerá à custa de muito sabão de coco ariano. Ou melhor, foi escrita no livro Lições de Eugenia, publicado em 1929 pelo farmacêutico e médico Renato Kell, um dos protagonistas do movimento eugênico no Brasil. Não sei se vocês sabem que meu avô Kell era eugenista. E não é mera coincidência. O Kell da Maria Rita é o mesmo do Renato, que era pai do pai dela. Ele, como meu avô, enquanto eu nem sabia o que era eugenia, quando eu era criança, ele era um amor comigo, né? Gostava muito de mim, eu gostava muito dele, enfim. E eu não sabia nada de eugenia. Quando a Maria Rita nasceu, no final de 1951, a eugenia já estava em declínio e o avô dela já tinha bem menos prestígio que outrora. Mas nas décadas anteriores, ele teve uma atuação bastante marcante. Fosse pela publicação de livros e artigos na imprensa, pela vinculação a instituições eugênicas nacionais e internacionais, ou pelo contato direto com outros eugenistas e simpatizantes da causa. Só uma curiosidade, José Renato é homenagem ao Renato Kell? Ah, sem dúvida. O meu avô Renato, de um lado, e meu avô José Maria Bicalho, do outro. Esse é o arquiteto e professor José Renato Bicalho Kell.
Ele é irmão da Maria Rita e tá mais por dentro da história do avô deles. Vai ajudar a gente a reconstruir ela aqui. Meu avô era um sujeito com muitas convicções e tal, muito fechado, um cara muito sério, muito metódico, a ponto dele, ele tinha toque, a gente não sabia que isso chamava toque naquela época. Então ele era um cara assim que tinha mania de limpeza absoluta, de arrumação, do diabo. Quando ele diz toque, é transtorno obsessivo compulsivo mesmo. Para você imaginar, ele tomava uma dose de uísque todo dia. Uma dose, tá? E eu muitas vezes fui na casa dele, era tipo 5 horas da tarde, então eu ia na casa dele, eu via lá ele tomando o uísque dele todo dia, que ele tomava olhando no relógio. Ele pegava o relógio, olhava o relógio, tomava um gole. Esperava 30 segundos, tomava outro gole. Quer dizer, o cara era pirado, louco, completamente, tinha problemas, né? Só que não era só isso. A gente sabia que o meu avô era racista, estava na cara, era bastante óbvio, né? A gente chegava da praia, por exemplo, a gente passava as férias na praia, no Guarujá, e a gente voltava queimado, né? Voltava queimado de sol, a gente adorava ficar queimado, né? E a gente chegava e o meu avô via a gente ia lá. Oi, vô, chegamos e tal. Ah, vocês precisam ter orgulho da cor da sua pele. A gente não entendia nada. Não fazia o menor sentido para nós, como crianças, né? Naquele tempo a gente achava que era rabugice do vovô Renato. Não, era racismo. Isso chama racismo. Mas a extensão da ligação do avô com a eugenia, ele só descobriu mais recentemente, quando um colega nosso, o Theo Rupreste, entrou em contato pedindo uma entrevista umas semanas antes da gente. O Theo faz parte de outro grupo contemplado com o apoio do Instituto Serrapilheira, assim como nós. Eles são responsáveis pelo podcast Ciência Suja, que, entre outros temas, também tratou da eugenia. Aliás, a gente super recomenda o Ciência Suja. Como o Theo entrou em contato comigo, querendo saber do meu avô, eu tinha um discursinho preparado para falar para o Theo. Eu ia falar para ele assim, não, meu avô era mais um higienista. Ele não estava muito lá para as ideias políticas e para a eugenia. Só que o José Renato herdou a biblioteca do Renato Kell e resolveu dar uma vasculhada nela antes da conversa. Daí fiquei de cabelo em pé, né? Então eu descubro agora, 50 anos depois quase 50 anos depois da morte do meu avô, que ele tinha, inclusive, contatos com alemães e tal. Mas calma que a gente está se adiantando. Vamos voltar um pouco na história. Renato Kell nasceu em Limeira, no interior de São Paulo, em 22 de agosto de 1889. Ele adorava dizer que nasceu no Império, porque agosto de 1889, pouco antes da proclamação da República. Ele era filho de um farmacêutico e, em 1909, se formou farmacêutico também pela Escola de Farmácia de São Paulo. Na sequência, entrou para a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e, em 1915, se tornou médico. E a Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro era um lugar de efervescência do pensamento médico, do pensamento científico intelectual brasileiro, né? Os grandes sanitaristas, os grandes médicos saíam da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, né? Esse é o Vanderlei Sebastião de Souza, historiador e professor da Unicentro, no Paraná. Se a essa altura você ainda não se acostumou com a voz dele, pode acostumar, porque ele é uma das maiores referências em eugenia no Brasil e vai aparecer mais algumas vezes por aqui. E ele foi fazer faculdade justamente num período que a discussão sobre eugenia, sobre higiene, estava no auge, né? Mas mais do que a farmácia ou a clínica médica, ele dedicou a vida a organizar e disseminar a eugenia no Brasil, trabalhando em instituições públicas e privadas. O primeiro contato dele, isso ele próprio narra nas memórias que ele escreve ao longo do tempo, foi justamente o contato com as ideias eugênicas, com as discussões sobre evolucionismo, sobre higiene, sobre a ideia de degeneração humana. Em 1917, ele dá uma conferência sobre eugenia na Associação Cristã de Moços de São Paulo, que é considerado o pontapé inicial da trajetória dele. Essa palestra depois é publicada na imprensa paulista. E vira um texto-chave
quase como um texto de origem do movimento eugênico brasileiro. É bom frisar que já havia outros autores trabalhando o tema antes disso, mas a palestra de Kell é um marco para a organização do movimento. Depois disso, ele funda a Sociedade Eugênica de São Paulo, com apoio do diretor da Faculdade de Medicina de São Paulo e participação de boa parte da elite paulista. Inclusive dos já citados aqui Monteiro Lobato e Belisário Pena, de quem Kell se tornou genro ao se casar com a filha dele, Eunice. Eu diria que sem o Renato Kell, o movimento eugênico brasileiro teria sido bem menos expressivo, sem muita importância. O Renato Kell, de fato, tem uma centralidade, ele é uma figura que quase sintetiza o que foi, não sintetiza o que foi a eugenia no Brasil, porque a eugenia no Brasil ela tem várias vertentes, diferentes posições, mas ele sintetiza o esforço de organização do movimento eugênico no Brasil, né? E as ideias do Renato Kell, inicialmente, elas estavam muito conectadas a esses médicos sanitaristas, ao próprio movimento higiênico, que também vinha ganhando força no Brasil já na virada do século XIX para o XX, né? A eugenia, então, pega uma carona nessa agenda sanitarista e higienista e se apresenta como mais um componente importante para a solução dos problemas do Brasil. Qual era o grande problema do Brasil no início do século XX? Era uma ideia de que o Brasil era um país atrasado do ponto de vista racial, do ponto de vista da saúde pública. O Brasil era um país muito doente, um país que era disgênico, né? Um país que incivilizado, e era uma agenda bastante adequada para a eugenia, porque a eugenia justamente prometia regenerar racialmente a população nacional, né? A população dos países onde ela foi incorporada. Aliás, um traço característico da eugenia no Brasil tem a ver com essa relação. Aqui, acreditavam que era possível melhorar as futuras gerações por meio de medidas de higiene e educação. Isso também é preciso considerar. A difusão que se teve no Brasil era muito mais de uma higiene do corpo, da saúde, do cuidado materno e infantil, né? Do cuidado com a alimentação. Isso tudo era visto como eugenia no Brasil. Diferentemente de outros países que achavam que isso não era eugenia. No Brasil, não. No Brasil, isso era tranquilamente associado à eugenia. Como se geneticamente era possível incorporar elementos vindo da educação, da instrução, isso era incorporado geneticamente e passado para as futuras gerações. Vem daí a transformação do Jeca Tatu que a gente contou no início do episódio. Quando o Jeca Tatuzinho é lançado, em 1924, Monteiro Lobato já está bastante inserido nessa discussão e tem uma relação bem próxima de Renato Kell. Foi ele, inclusive, que escreveu o prefácio de Problema Vital, aquele livro com os artigos que o Lobato tinha publicado na imprensa. Mas é um outro livro do Monteiro Lobato que transparece melhor as ideias eugênicas. O título é O Choque das Raças ou Presidente Negro. Aliás, nós não vamos nem entrar na discussão sobre se ele era racista ou não. A história do livro fala por si. Oi, tô de volta. Eu vou falar sobre o livro Presidente Negro, do Monteiro Lobato. Já vou avisando que eu vou dar spoiler, mas é o seguinte... Eu não recomendo que ninguém leia, então não tem problema. Eu vou pular o início, mas o que você precisa saber é que esse livro tem uma máquina dentro do livro que chama porviroscópio, que mostra o porvir, o futuro. E aí essa máquina ela já está destruída lá, mas ela já tinha registrado o que ia acontecer nos Estados Unidos em 2228, que seria uma eleição, ia ter uma eleição, aí estava dividida em 3 partidos para disputar a presidência. Aí um era o partido masculino, com Kellogg, que era já o presidente. Kellogg? Kellogg. Não é Kellogg igual do cereal, não. Ah, tá. Aí tinha o partido feminino, com a Evelyn, e o partido negro, com Jim Roy. E aí, o partido masculino e o feminino, eles reuniam os brancos. E o partido negro, lógico, os negros. Homens e mulheres negras. E, geralmente, a votação sempre ficava dividida entre o masculino e o feminino, e o partido negro ia lá e desempatava, né? O Jim Roy, ele dava os votos para um ou para o outro. E, nesse futuro, imaginado pelo Monteiro Lobato, as pessoas faziam tudo por radiação, era como se fosse uma internet. Era uma via de mão dupla, tipo, as pessoas... Saia dos próprios corpos? Aí eu já não sei se era assim, ou se tinha uma máquina. Mas eu sei que as pessoas recebiam mensagens por radiação e elas emitiam também as mensagens. E os votos eram dados de dentro de casa. Era tipo uma urna eletrônica para cada pessoa. E aí,
estava na divisão ali para ver quem é que iria ganhar, uma negociação pesada entre todo mundo. E o que aconteceu? Na hora do Jim Roy mandar para os negros qual que seria o voto dele para todo mundo votar igual, ele vira e fala assim, vocês vão votar em mim. E aí ele se elege presidente, porque o partido feminino e o masculino estão divididos, os brancos estão divididos. E aí vai ter um presidente negro. E aí deixa todo mundo muito alarmado, porque eles acham que assim vai ser o fim do mundo, né? Vai destruir a civilização americana. E aí o que acontece? Os negros da época de 2228, no universo de Monteiro Lobato, eles eram brancos. Porque já tinham resolvido a questão da pele, o que era considerado um defeito, as pessoas já tinham se despigmentadas. Então, o que diferenciava os negros dos brancos eram o cabelo, que era um cabelo crespo, e a personalidade, né? O comportamento. E aí, o que acontece? Um grupo de cientistas começa a tentar resolver a situação do país, que eles acham que vai virar um caos com o presidente negro. E aí um deles tem uma ideia muito boa. Ele fala assim, nós vamos distrair a atenção dos negros enquanto a gente pensa no que fazer. Ele cria uma loção descarapinhadora. Isso são palavras do Lobato. Que é uma loção que deixa os cabelos lisos. Só que essa loção ela é um cavalo de Troia, porque ela tem raios ômega. E enquanto as pessoas negras estavam lá alisando seus cabelos, elas também estavam se tornando estéreis. Passada. E aí isso meio que resolvia a situação dos Estados Unidos, porque ia acabar com os negros. Pensa isso. E aí isso acontece, né? Todo mundo fica estéril e de cabelo liso, e o Jim Roy vai e morre, do nada. Conveniente. Acho que o Monteiro Lobato fala assim, eu preciso resolver aqui, então vai lá e mata o Jim Roy. Ele também já tinha passado a loção no cabelo. O Jim Roy morre e o presidente Kellogg, que já estava no poder, continua no poder, deixando o país, né, levando o país adiante, né, no que Monteiro Lobato projetava como para ser uma grande civilização. E aí, para piorar a situação, a mulher, o terceiro elemento dessa história, a Evelyn, ela era uma feminista que desiste do feminismo e se apaixona por quem? Pelo presidente. E aí eles formam um casal. Conciliação. E isso foi muito fácil. Bom, o Monteiro Lobato achou que ele ia bombar com essa história, não só aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos. E ele estava com uma ideia que ele ia ser tipo um H.G. Wells, que é aquele autor de Guerra dos Mundos, sabe? De ficção científica. Então, ele mandou o livro para as editoras americanas, os editores leram e ficaram chocados com aquele negócio. Então ele conseguiu chegar num país em que o racismo era praticamente legalizado e horrorizar as pessoas com o seu próprio racismo. Exatamente. Renato, tu és o pai da eugenia no Brasil e a ti devia eu dedicar meu choque, grito de guerra pró-eugenia. Vejo que errei não te pondo lá no frontispício, mas perdoai a este estrupiado amigo. Precisamos lançar, vulgarizar estas ideias. A humanidade precisa de uma coisa só. Poda. É como a vinha. Lobato. Esse é o trecho de uma carta escrita por Lobato a Kell na época do lançamento do livro. A editora de Lobato foi responsável por um dos primeiros dos mais de 30 livros escritos por Kell. A Cura da Fealdade foi publicado em 1922 e basicamente trata de como frear a produção de pessoas feias. É que os nacionais são, na quase generalidade, feios, esquálidos, fracos, minguados, não podendo competir com os estrangeiros que aportem nossas plagas com saúde e robustez, cheios de vida e de ânimo para o trabalho. E você já deve imaginar quem eram os considerados feios. O mulato, o mameluco e o cafuso são tipos plasticamente feios na sua generalidade. Conhecem-se mulatos e mulatos belos, mas como exceção, e não como regra. A essa altura, pela proximidade com o Belisário Pena, Kell ocupava um cargo no Departamento Nacional de Saúde Pública, uma espécie de antecessor do Ministério da Saúde que ainda não existia. Lá, ele se aproximou muito dos integrantes de uma outra instituição, a Liga Brasileira de Higiene Mental, da qual ele também fazia parte.
A Liga era composta por médicos e psiquiatras muito preocupados com a questão da higiene mental, ou seja, o combate à loucura e o encarceramento daqueles que tivessem, nos termos da época, problemas mentais. A ideia de que a saúde mental estava muito conectada a uma degeneração da raça. Então, esses médicos formados no campo da psiquiatria estavam muito conectados com a eugenia. Eu diria que a Liga Brasileira de Higiene Mental ela é mais importante para consolidação da eugenia no Brasil do que a própria Sociedade Eugênica de São Paulo. A Sociedade Eugênica de São Paulo teve vida curta, né? Ela é fundada em 18 e 19 para 20, ela se desarticula. Articulado a essas figuras importantes da Liga de Higiene Mental e do Departamento Nacional de Saúde Pública, Renato Kell vai conseguindo promover a eugenia. E o tempo todo fazendo-se proselitista, propaganda da eugenia, associando o saneamento à eugenia sempre que era possível, justamente como uma forma de divulgar essas ideias. Ao longo dos anos 20, então, ele vai construindo essa imagem. Com mais de 5 obras publicadas sobre o assunto nesse período, aos poucos ele passa a ser visto como o pai fundador da eugenia no Brasil. É mais ou menos por volta dessa época que um evento pessoal que ajuda a entender sua personalidade acontece. A morte do filho mais velho, Vitor Luiz, aos 14 anos, vítima de uma infecção. Então ele, quando saíram as notícias sobre a penicilina... Esse é o José Renato Kell. Minha avó narra isso num diário dela, e no diário ela diz assim, que Renato viu a notícia da penicilina e veio dizer para nós, se fosse há um ano atrás a gente salvava o Vitor Luiz, a gente teria salvado. Então isso aí eu acho que virou uma coisa meio... Bom, perder um filho, né? Perder um filho é um negócio arrasador, né? No final da década, Renato Kell deixa o Departamento Nacional de Saúde Pública e assume o cargo de diretor da indústria química e farmacêutica da Casa Bayer no Brasil. Logo em seguida, em 1928, ele passa um período de 5 meses na Europa a convite da multinacional alemã. Durante a viagem, ele aproveita para conhecer instituições dedicadas à pesquisa eugênica e expandir sua rede de contatos. De volta ao Brasil, Kell começa a defender mais abertamente um programa eugênico aos moldes da experiência alemã e cada vez mais distante da medicina social. A eugenia na Alemanha ela se radicaliza, começa a radicalização antes mesmo do nazismo, né? Isso é importante dizer, que o movimento eugênico já é efervescente na Alemanha no final dos anos 20. Não era ainda arianista nem racista, como era o movimento eugênico nazista, mas já tinha os germes ali de uma tradição antiga já da Alemanha, né, que se colocava a nação alemã e os alemães como superiores, a toda uma tradição do pensamento alemão desde o século XIX, que já sustentava essa ideia da formação de uma grande Alemanha. Então, em 1929, Renato Kell funda o Boletim de Eugenia, um periódico mensal de distribuição gratuita para divulgação das ideias eugênicas entre intelectuais e educadores. O boletim era filiado à Liga Brasileira de Higiene Mental, teve tiragem inicial de 1.000 exemplares e depois se tornou suplemento da revista médica Medicamenta. No mesmo ano, foi realizado o primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, com mais de 200 participantes, entre professores, médicos, biólogos, psiquiatras, jornalistas, escritores, deputados e representantes de instituições públicas. Além do Brasil, vieram delegados da Argentina, do Peru, do Chile e do Paraguai. Renato Kell teve uma participação importante na organização do Congresso e foi o primeiro secretário do evento. Com a crise de 29 e o descontentamento com o modelo liberal de gestão do capitalismo, no mundo todo começam a ganhar corpo agendas antiliberais, antidemocráticas e autoritárias. A eugenia vai encontrar terreno fértil nesse ambiente. Sobretudo as medidas de eugenia negativa, aquelas focadas em limitar a circulação e reprodução de grupos considerados inferiores. Um dos livros mais emblemáticos de Renato Kell é publicado nesse contexto. Lições de Eugenia é escrito sob o impacto do contato com a higiene racial alemã e publicado em 1929. E nesse livro já começa a aparecer uma certa concepção assim de que a eugenia, ela para ter sucesso, ela precisa ser incorporada como uma política nacional. Ou seja, o Estado brasileiro precisa incorporar a eugenia como política de Estado, como política da gestão da população. Outras ideias que Kell defendia no livro: esterilização. A
esterilização dos degenerados e criminosos constitui uma das medidas complementares da política eugênica, a qual estabelece, principalmente, o exame da sanidade pré-nupcial, o impedimento à paternidade indigna e a procriação, em suma, de cacoplastas e desgraçados. Exames pré-nupciais para afastar indivíduos suspeitos de contaminar o outro cônjuge. Um indivíduo, para casar-se, terá de sujeitar-se a uma minuciosa análise do seu registro e da sua própria pessoa. Só depois da folha corrida, fornecida pela repartição genealógica e do atestado de sanidade, terá o honroso direito ao casamento prolífico. Restrição da imigração de pessoas das raças negra e asiática sob a seguinte justificativa. Como já esclarecemos, somos contrários ao cruzamento da raça branca com a preta ou amarela, única e exclusivamente por motivos eugênicos, sem qualquer outro motivo ou preconceito de superioridade ou inferioridade. A primeira edição do livro esgotou em poucos meses. Ainda assim, intelectuais brasileiros ficaram divididos entre elogios e críticas ao trabalho. Fora do Brasil, o livro foi elogiado por grandes eugenistas da Alemanha, dos Estados Unidos e da Espanha. A partir da publicação de Lições de Eugenia, Kell passa então a defender uma agenda eugênica mais radical e esse debate alcança instâncias como a imprensa e o Congresso Nacional. Apesar da rotina e dos fetichistas, a esterilização se tornará futuramente uma realidade também no Brasil. Junto com uma foto, essas foram as aspas de Renato Kell escolhidas como título de uma chamada de primeira página no jornal O Globo de janeiro de 1934, quando a lei de esterilização alemã entrou em vigor. O eugenista foi entrevistado sobre a necessidade de adoção da medida em terras brasileiras. A restrição à imigração, assim como os exames pré-nupciais, foram discutidos na Assembleia Constituinte de 1933 e 1934. Nós vamos falar mais disso no próximo episódio. Mas com o passar do tempo, essas ideias vão perdendo força, e ao fim dos anos 30, o discurso de Renato Kell já não tem mais tanta adesão. No meu entendimento, o Renato Kell ele sai derrotado nos anos 30, principalmente a partir de meados dos anos 30, final dos anos 30, e ele próprio diz isso, ele se sente desolado, ele se sente desprestigiado. À medida em que a eugenia perde legitimidade ao redor do mundo, algumas mudanças se dão também na postura e na obra de Renato Kell. E a eugenia não é que ela desaparece, a eugenia não é que ela sai derrotada. Na verdade, a eugenia ela ganha novas roupagens, nova linguagem, e o Renato Kell incorpora isso às suas obras. A palavra eugenia sai de cena, mas as discussões biodeterministas continuam sendo feitas. Ele vai discutir, por exemplo, o papel da biotipologia, que é uma ciência também que começava a surgir nos anos 30. Quer dizer, ela era uma ciência basicamente que tentava ler o comportamento, características físicas a partir da biologia. Então, ela continuava sendo ainda uma visão eugênica, mas com outros termos, com outros conceitos. Então, um debate sobre caracteriologia, por exemplo, como caracterizar as pessoas do ponto de vista biológico, como que isso ajuda a entender os comportamentos sociais. São temas presentes nas obras que ele seguiu escrevendo nos anos 1940 e 1950. Mesmo não escrevendo mais sobre eugenia, ele continua dando entrevistas e defendendo esse assunto até morrer em 1974. E não vê ele como tendo sido um derrotado. Ele acha que ele é um incompreendido. Ele acha que o Brasil, a sociedade, ainda não entendeu o valor da eugenia e ele continua acreditando que no futuro o mundo, os estados terão que adotar a eugenia como um princípio básico da sua agenda de ação no controle populacional. O José Renato sentiu isso na pele na convivência com o avô. Eu acho que ele era muito frustrado. Eu hoje acho, né? Não achava na época e tal. Mas a rabugice dele, em grande parte, era a frustração, porque ele achava que ele sabia tudo. E, de repente, o mundo inteiro estava questionando o que ele sabia, né? O que ele achava que sabia. Então, eu tenho a impressão que ele foi ficando muito amargurado, né? Essa amargura pode ser notada na forma como ele dizia que se despediria do mundo dos mortais. Renato Kell falava para os netos que subiria para o céu montado em um cacho de bananas. Por que você vai subir montado, mandando banana para todo mundo? Uma coisa que não chega a ser uma surpresa, mas também não era muito explícita, é o grau de alinhamento das ideias do eugenista com as de Adolf Hitler. Mas um dia eu tinha um amigo judeu no colégio e ele foi estudar lá em casa. Essa é a Maria Rita outra vez. E a casa dele nem era junto com a nossa, mas ele não sei se ele viu o rapaz entrar, eu não sei o que é o olho do eugenista, que ele bateu o olho e depois ele falou, esse seu amigo judeu? Eu falei, é.
né? E daí eu fui entendendo o que era aquilo. Mas não ficou só nisso. E eu comecei a me desfazer da biblioteca aos poucos. E eu fui mandando para o sebo, dando para bibliotecas, porque afinal livro você não joga fora, né? Livro é sempre informação, né? E sobrou uns livros do meu avô. Um tal de Minha Luta, já ouviram falar? O Mein Kampf, livro de Hitler que inspirou a ideologia nazista. Quando eu fui ler o Mein Kampf dele, fui dar uma olhada, uma folheada, né? O Mein Kampf está inteirinho grifado pelo meu avô. E daí você olha os grifos, você fala, meu Deus do céu, ele está apoiando tudo que o Hitler diz. Muito bem, tem assim, muito bem. Grifado em vermelho, é isso mesmo. Eu falei, meu Deus do céu, né? Mesmo conhecendo a personalidade do vovô Renato, o José Renato se surpreendeu com essa descoberta. Olha, me surpreendeu, primeiro porque eu nunca tinha lido o Mein Kampf. O Mein Kampf é um amontoado de besteiras inacreditável. Um amontoado. Mas eu fiquei muito chocado, porque meu avô cair nessa esparrela, entendeu? Cair nessa conversa. De toda forma, ele nunca demonstrou que acreditava nessas ideias para a família. Já a frustração que ele sentia era bem aparente. Ele realmente tinha uma ideia de si mesmo, né, muito elevada, né? Quando ele sofreu um infarto já, velhinho já, né? E acharam que ele gostaria de ver um padre. Para poder se confessar. E ele falou assim, confessar o quê? Confessar o quê? Então, quer dizer, era um cara que se achava quase um santo, né? Um santo. Então, depois de velho, ele vê que as ideias dele não estavam tão interessantes mais e tal, deve ter sido uma grande tristeza, uma grande amargura mesmo para ele. Eu acho que ele achava que ele devia ser homenageado, sei lá, coisas do gênero, né? A gente avançou bastante no tempo para contar a história de Renato Kell, mas antes que ele e suas ideias perdessem prestígio, a eugenia teve uma série de implicações no Brasil. Kell foi o principal propagador das ideias eugênicas no país, mas não trabalhou sozinho. Além dele, nós falamos de Monteiro Lobato, Belisário Pena e Arthur Neiva, mas muitos outros cientistas e intelectuais se articularam para colocar a eugenia nas escolas, hospitais, universidades e até mesmo na Constituição. Mas isso é assunto para o próximo episódio. Pelo Avesso tem produção e apresentação feitas por mim, Jéssica Almeida. E por mim, Vinícius Luiz. A montagem e a edição foram feitas pela Jéssica. Essa temporada é produzida em parceria com o jornal O Tempo e tem apoio do Instituto Serra Pilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. A voz de Monteiro Lobato é de Thiago Dimi. Renato Kell foi interpretado pelo Pedro Alvarenga. Nós utilizamos um trecho da música Pra Mim o Azar é Festa, do filme Jeca Tatu, do Mazzaropi. A música original de Pelo Avesso é de Herbert Almeida. Nós também usamos trilhas da Blue Dot Sessions. A identidade visual é da Mi Comunicação e Design, com produção de peças de Júlia Araújo. A captação de som é de Gilmar Caetano. Nós estamos no Twitter e Instagram como @peloavessopod. A gente volta daqui a 2 semanas. Até lá! Até a próxima!